Vamos iniciar então, meus irmãos, com a leitura dos 10 mandamentos em Êxodo. Êxodo, capítulo 20. Vamos ler a partir do primeiro versículo. A palavra do nosso Senhor diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nós estamos aqui reunidos, Senhor, para meditarmos na sua palavra mais uma vez. Nós rogamos que o Espírito Santo nos conduza, nos ilumine, para nós podermos, Senhor, compreender o ensino de hoje e, continuando o estudo do 7º mandamento, Senhor, e aplica a nossa alma para nós sermos edificados e crescermos em santidade, em piedade, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, para o seu louvor e glória, o nosso bem. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, eu já convido vocês para vocês tomarem o programa de culto no ponto número 6, onde nós temos o estudo. Nós vamos fazer hoje, tanto a questão que nós vamos abordar hoje, como a resposta de hoje, né? Nós estamos, na verdade, estudando essa pergunta 139 do Catecismo Maior de Westminster, há várias semanas, quando diz quais os pecados proibidos no 7º mandamento. Então, nós estamos estudando, e a resposta de hoje é: os pecados proibidos no 7º mandamento são, né? Proibição de casamentos lícitos, permissão de casamentos ilícitos, enredar-se com votos de celibato, retardar indevidamente o casamento, ter mais de um cônjuge ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injustos. Então é isso que nós vamos falar hoje. Então o nosso assunto hoje, irmão, nós estamos nessa série sobre o 7º mandamento, o nosso assunto hoje é sobre os pecados contra o casamento. Lá no Catecismo Maior, não está exatamente assim, tem uma quebra aqui entre esses pecados discriminados aqui, colocam um outro pecado. Só que eu achei por bem nós pegarmos todos os pecados que estão lá na resposta sobre o casamento, para nós falarmos hoje. Então, por isso nós vamos deixar esse outro pecado aqui, que é citado lá no Catecismo, para o outro estudo, tá bom?
Mas hoje nós vamos falar então só sobre os pecados contra o casamento. Então nós estamos estudando, irmãos, o 7º mandamento, que aqui no caso, no Êxodo capítulo 20, está no versículo 14, não adulterarás. Então hoje, irmãos, vamos falar do casamento. E vamos falar então como esse mandamento, esse mandamento ele está assim muitíssimo relacionado com o casamento, mas não só com o casamento, claro, com toda a vida, toda a questão da sexualidade. E o casamento, claro, tem tudo a ver com a questão da sexualidade. Então, ele está muito ali ligado e relacionado ao casamento, se aplica ao casamento. Quer dizer que, se nós observarmos bem, quando se peca contra este mandamento, se peca contra o casamento. É interessante isso, nós pensarmos nisso, né? Quero dizer para vocês, então, que o casamento, no finalzinho do nosso estudo, eu vou ler aqui um texto para vocês, fora desse texto que temos aqui, mas o casamento, ele foi, na verdade, criado por Deus. Veja, é uma união vitalícia para toda a vida entre um homem e uma mulher, monogamia, né? Entre um homem e uma mulher. Ele foi criado por Deus para simbolizar, para expressar o amor de Deus pelo seu povo, pela sua igreja. Jesus é considerado como o marido, como o noivo. E a igreja é considerada como noiva, naquele grande capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. E dali o apóstolo Paulo, então, ele tira os princípios para aplicar sobre a união de Cristo com a igreja, o amor de Cristo, a submissão da igreja, para aplicar no casamento. Então, irmãos, isso é muito importante. Outra coisa interessantíssima também na Bíblia, muito significativo também sobre esse assunto, é que o primeiro milagre de Jesus relatado no Evangelho de João foi aonde? Num casamento, em que Jesus Cristo ele transformou a água em vinho. Então, ele honrou o casamento com o seu primeiro milagre. Nós não podemos, irmãos, desconsiderar esta verdade maravilhosa, de que o Senhor Jesus Cristo, portanto, ele tratou ali o casamento, honrou o casamento com esse milagre e abençoou ali, quando faltou o vinho naquela festa, honrando a festa, se alegrando com o casamento. Então, esses fatos bíblicos, meus irmãos, nos fazem ver que como Deus honra o casamento. E o casamento, diferente de outras instituições, foi uma criação direta de Deus. O Senhor mesmo, ele olhou para Adão, ele viu que Adão estava sozinho, né? E viu que isso não era bom, porque o Adão não foi criado para ficar sozinho. Ele foi criado como para se relacionar. Então, Deus ele sabia que Adão não poderia se relacionar com um animal que estava ali. Eu falei para vocês semana passada, quando eu preguei aqui na carta de Paulo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, quando o apóstolo Paulo ele trata ali da questão do dever, né, das mulheres no culto. Eu citei algumas coisas sobre isso para vocês, mas Deus ele olhou ali e viu que Adão não podia se relacionar com um animal. O animal não tinha a capacidade de relacionamento com Adão, porque Adão era a imagem e semelhança de Deus. Adão era muito mais elevado que qualquer animal. Então ele criou um outro ser humano, igualzinho a Adão, em termos de natureza, de valor, também a imagem de Deus também, só que do sexo feminino. Criou a mulher e casou os dois, uniu os dois, abençoou o casamento, uniu-os ali. Então veja que Deus, ele, desde o início da Bíblia, na criação está o casamento. E a palavra de Deus, ela preserva o casamento. Nós vamos ver o casamento, irmãos, por todo o Antigo Testamento, o Senhor cuidando do casamento, o Senhor, como eu disse para vocês no início, simbolizando a relação dele com Israel no casamento, falando que quando Israel procura ídolos, Israel está traindo Deus como o marido de Israel.
E ele então ali prescreve mandamentos para proteger o casamento dentro da dureza do coração do povo, daquele povo, protegendo a mulher, protegendo o casamento, porque a mulher sempre é a parte mais frágil e mais, vamos dizer assim, mais atacada, porque sempre é mais frágil nas culturas, na sociedade, desde sempre. Então, Deus protegendo ali a mulher, protegendo o casamento, mas quando chega no Novo Testamento, irmãos, o casamento, ele então ganha o seu valor, porque está na nova aliança, de maneira que o Senhor diz assim, Deus ainda tolerava no Antigo Testamento a bigamia, a poligamia, tolerava, mas quando chega no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai falar para os presbíteros, para os diáconos, dizendo assim, seja o marido de uma só mulher. Quer dizer que volta à criação, na nova aliança, volta à criação, a monogamia, a bênção sobre o casamento. Como eu disse para vocês, o primeiro milagre de Jesus é no casamento. O apóstolo Paulo ilustra o amor de Cristo e a igreja com o casamento. E aí existe uma restauração da família no Evangelho. A esperança da nossa família é o Evangelho. É o Evangelho que transforma, que salva, que redime, que restaura o casamento, que restaura as relações, que põe as coisas no devido lugar. Então nós aprendemos, nós observamos isso inclusive no desenvolvimento da Escritura, em termos de Antigo e Novo Testamento, como Deus ele vai tolerando algumas coisas no Antigo Testamento, porque Jesus ainda não tinha vindo, porque a igreja, de certa forma, podemos dizer, estava na sua infância, e quando é criança, você tolera algumas coisas da criança, né? Mas quando chega no Novo Testamento, que já é a maturidade da revelação, quando já tem, então, o entendimento do Evangelho, aí o casamento é realmente restaurado. E aí não tem mais bigamia, poligamia, tem redenção e transformação do casamento. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque, como nós vamos falar hoje aqui do pecado contra o casamento, que o 7º mandamento trata, é para mostrar para vocês que Deus, em Cristo Jesus, quer que nós entendamos isso e tomemos esses mandamentos, cada um deles em Cristo, não como legalismo, mas em Cristo, e especialmente falando do 7º mandamento, tomemos a questão do casamento e olhemos para o que esse mandamento diz a respeito do casamento e quais são os pecados contra o casamento. Então nós tomamos tudo isso e pensamos assim, em Cristo Jesus, eu tenho que observar exatamente os problemas que o casamento ele está sujeito, os pecados contra o casamento, e em Cristo combater esses pecados, combater tudo aquilo que é contra o casamento, que destrói o casamento. Deixa eu só falar mais uma coisa para vocês com relação ao nosso tempo, aos nossos dias, porque os irmãos sabem que o casamento ele está sendo muito atacado dentro do nosso contexto cultural, de várias e várias formas, irmãos. O divórcio já é aceito plenamente na nossa sociedade, ninguém discute, a separação se separa por qualquer coisa, o próprio casamento já não é mais mencionado, é só viver junto, morar junto já está bom. Está se criando outras modalidades de casamento, está se reinventando o casamento. Então nós estamos vendo nos nossos dias um ataque muito grande contra o casamento. O pecado contra o casamento está em alta, vamos dizer assim, né? Então, um assunto desse, nós falarmos desse assunto sobre a questão do pecado contra o casamento, é muito importante. Mas qual é a resposta da igreja, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, porque essa é a verdadeira apologia cristã. Apologia quer dizer defesa, né? Então, como é que nós podemos defender o cristianismo, defender o casamento, defender a verdade de Deus? Não é pelos meios humanos, não é pelos meios ordinários, normais. Ainda, irmãos, que nós possamos ter uma atuação na sociedade em termos da academia, da política, das relações nos diversos ambientes ali humanos de uma cidade. Nós devemos influenciar cada aspecto desse. Nós não somos
vamos dizer assim, um povo separado. Não, nós estamos no meio desse mundo aí, influenciando, mas nós não vamos influenciar como os que não creem em Jesus querem influenciar. Porque os que não creem em Jesus, vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Os que não creem em Jesus, por exemplo, querem impor as suas pautas e os seus pensamentos e as suas ideias sobre a sociedade, inclusive sobre o casamento, meramente pelo poder do homem. Então, ele diz assim, nós temos que meramente educar as pessoas, ensinar as pessoas. E se nós educarmos as pessoas, vai ficar tudo bem. Elas dizem assim, nós temos que atuar politicamente, então nós temos que lutar lá no Congresso Nacional, nós temos que lutar nas eleições e colocar pessoas lá que pensem igual a nós. Se nós fizermos isso, vai ficar tudo bem. Esse tipo de pensamento é normal entre incrédulos, mas isso não é compatível com a nossa fé, irmãos. Porque ainda que nós acreditemos, e a Bíblia ensina que o cristão deve influenciar todas essas áreas da sociedade, a política, a educação, a ciência, nós temos que estar lá influenciando cada parte desta sociedade. Nós não pensamos que vamos mudar as coisas pela política, pela ciência meramente, pela educação meramente, ainda que essas coisas tenham os seus poderes e as suas influências e são importantes na sociedade, nós sabemos que a nossa fé está em Cristo no Evangelho. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vendo a sociedade moderna e certos pensamentos modernos atacarem flagrantemente o casamento. Como é que nós vamos fazer apologia, a defesa da fé e do casamento? Não é meramente lutando na política. Não é meramente usando as mesmas armas que os incrédulos usam. Mas meus irmãos, em primeiro lugar, nós mesmos, nas nossas casas, nas nossas famílias, aplicando o Santo Evangelho de Deus no nosso casamento ou na nossa solteirice. Né? Porque sendo casados ou sendo solteiros. Mas aqui eu quero falar especialmente aos casados. Então, aplicando os princípios do Evangelho no casamento. O que vai fazer as pessoas perceberem a beleza do verdadeiro casamento, criado por Deus, conforme a vontade de Deus, não é nós estarmos lá, meus irmãos, levantando bandeiras pelo casamento tradicional. Isso não vai causar grande efeito. A grande questão que as pessoas vão observar e vão ver realmente o que é o casamento é se nós vivermos o nosso casamento de forma evangélica, aplicando o Evangelho. É esse ponto. E eu queria que vocês pensassem muito nisso nessa manhã. Tá? É um assunto que a gente poderia até tratar só numa mensagem, até numa série de mensagens só sobre esse assunto, mas eu só queria colocar como uma introdução aqui para vocês perceberem, irmãos, a importância deste assunto, ok? Então vamos agora entrar propriamente nos pontos aqui que eu quero falar a vocês. Vocês têm aí no boletim, então, na aula de hoje, sobre o sétimo mandamento, a questão, meus irmãos, dos pecados proibidos no sétimo mandamento, só que focalizados mais no casamento. Eu vou até denominar essa aula de hoje como os pecados contra o casamento. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, a proibição de casamentos lícitos e permissão de casamentos ilícitos. Primeiro pecado alistado aqui. Segundo pecado, enredar-se com votos de celibato. Terceiro pecado, retardar indevidamente o casamento. Quarto pecado, ter mais de um cônjuge ao mesmo tempo. E o quinto pecado, se eu não errei aqui na conta, acho que eu estou fazendo certinho aqui, o divórcio ou abandono injusto. Então nós temos esses pecados, irmãos, que eu quero falar rapidamente hoje. Vocês percebem aqui que é muito assunto, né? Mas eu vou só citar, tratar e colocar no contexto do Evangelho para nós refletirmos e pensarmos no casamento, na nossa vida como casados ou como solteiros e assim por diante. Mas veja, a palavra de Deus diz aqui então, a proibição, primeiro pecado, a palavra de Deus não, o catecismo maior, e a gente vai ver na Bíblia então.
a proibição de casamentos lícitos e permissão de casamentos ilícitos. Aqui eu quero falar o seguinte, irmãos. Vamos entrar aqui nesse primeiro pecado. E para isso, é bom nós já lermos o texto, né? E cada pontinho desse aí é uma referência aos textos que nós vamos ler, onde está negrito aí. Acho que deu para vocês perceberem, né? Então, cada número desse se refere aos textos que nós vamos ler sobre o assunto. Então, vamos ler primeiro, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias, irmãos. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Diz assim a Escritura Sagrada. Vamos ler desde o verso 1, para nós entendermos bem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Veja então que o apóstolo Paulo ele coloca que uma das manifestações destas doutrinas, olha só, ele é bastante forte aqui, né? Quando ele diz assim, doutrinas de demônios. Ele está dizendo que o Espírito Santo, ele está ensinando que nos últimos tempos, e esses últimos tempos são os nossos tempos, né? Haverá isso. A hipocrisia de homens que falam mentiras. A consciência deles está cauterizada. E uma das coisas que eles vão fazer é proibir o casamento. Ou seja, irmãos, Paulo está dizendo que uma das manifestações de doutrinas demoníacas é a proibição do casamento. Isso acontece no meio religioso, os irmãos sabem disso, no sentido de, por exemplo, de que pessoas passam a entender que para você ser santo e piedoso, você não pode casar. Tá? Então, esse tipo de pensamento, ele tem corrido ao longo da história do cristianismo, como que entendendo que o sexo em si é pecado. Então, se você quer ser uma pessoa pura, se você quer ser uma pessoa piedosa, realmente você não pode casar. E que aqueles que não casam, eles são, vamos dizer assim, estão numa categoria mais elevada. Isso aí a Bíblia, não existe nada disso na Bíblia. Isso é legalismo, isso é religiosidade que Paulo está dizendo aqui demoníaca, porque é ver o casamento, eu falei bastante aqui do casamento na introdução, mostrando como Deus abençoa o casamento, como Deus honra o casamento, é desonrar o casamento pensar nisso. Você tem que ser piedoso, santo, casado ou solteiro. Não é o casamento ou mesmo a solteirice que vai te fazer mais piedoso ou menos piedoso. Na verdade, nós temos que ser piedosos, servir ao Senhor, amar ao Senhor, como solteiros e como casados. E a sexualidade não é pecado, muito ao contrário, é criação de Deus. Os homens é que deturparam a sexualidade. Então, esse é um pensamento demoníaco. Mas existe um outro tipo de pensamento, irmãos, que é um pouco mais moderno, vamos colocar assim, da nossa cultura, que não é exatamente uma proibição do casamento, mas é denegrir o casamento de forma que, ainda que não seja uma proibição, não se está proibindo o casamento, mas está se difamando tanto o casamento, está se colocando, por exemplo, assim, isso é só um contrato, isso não tem nenhum valor, isso é só papel, isso não tem importância, né? E casamento é uma coisa dos antigos. Hoje em dia se ataca o casamento. De certa forma, isso está relacionado, irmãos, com esta questão de uma certa
vamos dizer assim, contrariedade cultural contra a instituição do casamento, que toca um pouco nisso aqui, ainda que não seja uma proibição, mas é uma difamação do casamento, de maneira que nós podemos aplicar também aqui. Isso é pecado, isso é combater o que Deus criou, o que Deus santificou, o que Deus honrou, o que Jesus honrou, por isso que eu falei bastante na introdução, inclusive fazendo o primeiro milagre dele no casamento. E que Deus que instituiu o casamento. Então não podemos proibir casamentos. Agora vai um ponto importante que o Catecismo Maior coloca aqui. Casamentos lícitos. Casamentos lícitos. Na verdade, de forma escriturística, existe o casamento verdadeiro e existe aquilo que se quer fazer de casamento, mas que não é casamento segundo Deus, segundo a palavra, que são invenções humanas. E você percebe ali imediatamente, quando Deus cria o homem, aí vem o pecado, e Satanás, ele ataca imediatamente a família, o casamento, o casal, distorcendo. Mostrei para vocês semana passada que Deus criou primeiro Adão e depois Eva, criou Adão como líder e Eva como auxiliadora idônea, e o diabo ele inverte isso, porque ele procura primeiro Eva, e através de Eva chega Adão. Então, uma inversão. Adão foi o primeiro criado, mas Eva foi a primeira a pecar. Isso é uma inversão de Satanás, atacando o casamento. Então, o que nós temos ali? O diabo quer destruir o casamento o tempo todo. E aí, quando o homem cai, e aí então começa ali a ter as duas famílias, né? Tem uma família piedosa que vem de Sete. Vocês conhecem ali Gênesis capítulo 4. Mas antes de Sete nascer, vem o Abel. Aí Caim mata Abel. E Caim matando Abel, então, ele está fazendo aquilo que está em Gênesis 3,15, que o Senhor disse que a serpente iria ficar mordendo o calcanhar do descendente da mulher. Então, é a perseguição contra os que são de Deus ali, por parte dos que são de Satanás, do diabo. Então, o que acontece? O Caim mata Abel, aí o Caim se afasta de Deus, Deus coloca nele um sinal e ele vai construir uma cidade. E nessa cidade, o que ele vai fazer então? Ele vai se casar, ele se casa, constrói essa cidade, ele tem filhos e vem as gerações, e onde é que nasce a bigamia, irmãos? Ali na família do Caim. Então a bigamia é um ataque ao casamento, é uma distorção do casamento. O desejo sempre do maligno e da natureza humana pecaminosa é mudar o casamento. Deus criou o casamento, mas sempre Satanás e sempre o pecado e sempre este mundo debaixo do maligno vai tentar mudar a identidade do casamento. Por isso que quando chega, irmãos, ali, vou dar um pulo agora bem grande, lá para o tempo de Moisés, em que o Senhor ele faz uma aliança do Sinai. Aí nós temos Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18 trata do casamento lícito e dos casamentos ilícitos. Aí o Senhor diz assim para o seu povo: eu sou o Senhor vosso Deus. Vocês não devem praticar os costumes desses povos que estão em volta de vocês, porque todos eles, o que aconteceu com eles? Eles são de Satanás, irmãos. Eles são ímpios. Eles distorceram o casamento. E, portanto, o que eles fizeram? Tem ali todo tipo de aberração sexual que a Bíblia é bem cuidadosa, não é? Para colocar essas coisas, não de forma explícita. Você pega ali Levítico capítulo 18, todos os irmãos podem ler, aí você observa o que o Senhor vai falando ali. Então tem todo tipo de aberração ali, irmãos. E essas aberrações, essas distorções, são distorções do casamento. Então, eu só quero falar isso porque o nosso tempo aqui é limitado, mas depois os irmãos vão lá em Levítico 18 e vocês leem depois, tá bom? Mas eu quero que vocês pensem assim: olha, o que diz lá Levítico 18 que é proibido são casamentos ilícitos. Então o Catecismo Maior está nos ensinando o seguinte: ele está nos ensinando que no Evangelho de Jesus, isso vem desde a Antiga Aliança, por isso que lá em Levítico 18 o Senhor diz: olha, vocês vão ter aqui no meio do meu povo o casamento correto.
E o casamento ilícito está proibido. Então, é isso que Deus está fazendo. No Evangelho, e eu disse para vocês já também na introdução, Deus ainda tolerava ali a bigamia, a poligamia. Você vê um homem como Jacó tendo 2 mulheres, você vê um homem, já depois da aliança do Sinai, como Davi tendo muitas mulheres, Salomão tendo uma quantidade absurda de mulheres. Então, Deus ele ainda tolerou essas coisas, mas, irmãos, quando chega no Novo Testamento, Deus diz assim, está aqui o casamento lícito. Então, qual é o princípio? O casamento lícito é um homem e uma mulher criados à imagem e semelhança de Deus, unidos no casamento para expressar a glória de Deus. Esse é o casamento. Agora, esse homem e essa mulher não podem ser parentes, irmãos. Aí você pega lá Levítico 18 para vocês leiam lá, tá? E todas aquelas proibições. E aqui está, o Senhor diz, vocês vão fazer assim. Então o catecismo ele está colocando assim. É pecado proibir casamentos lícitos, que é aquela primeira parte. É pecado proibir casamento. Não. Dizer que o casamento é uma coisa ruim, ou suja, ou pecaminosa, só por causa do sexo. Nada disso. Isso não é pecado. É pecado também falar mal do casamento, como na sociedade moderna. Desconsiderar o casamento, tratar o casamento como coisa, como nada. Como apenas uma bobagem, um papelzinho lá, que o pessoal vai diante do juiz lá assinar alguma coisa. É errado também, porque não é assim. Mas também é pecado a permissão de casamentos ilícitos. Tudo aquilo que está lá em Levítico 18, que Deus proíbe, e se porventura, irmãos, alguém ou uma sociedade ou mesmo uma igreja começa a chamar isso de casamento, Deus está dizendo assim, isso é casamento o quê? Ilícito. Ponto. É isso que eu quero dizer para os irmãos, que os irmãos pensem nisso, ok? E aí nós devemos, então, lembrar do que eu falei há pouquinho. A igreja tem que mostrar o que é o casamento pelo seu exemplo, pelos casais da igreja, pelas famílias da igreja, através da aplicação, irmãos, da redenção do casamento na pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus redime o casamento, Jesus traz o casamento para quando Deus criou ali no Jardim do Éden. Esse é o ponto e eu quero que vocês pensem nisso. Vamos ver agora o outro pecado contra o casamento. Enredar-se com votos de celibato, irmãos. E eu gostaria de ler com vocês ainda outro texto que nós temos aqui. Eu esqueci de ler, mas é bom nós ler. Marcos capítulo 6, versículo 18. Vamos ler também? Marcos capítulo 6, versículo 18. Marcos capítulo 6, versículo 18. Diz a palavra do Senhor. Pois João, Marcos capítulo 6, versículo 18. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Só para dar um exemplo bíblico, você tem aqui Levítico 18, mas está aqui no Novo Testamento. João, que aqui é João Batista, dizia para Herodes, Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodes se casou com a mulher do seu próprio irmão e isso é ilícito. Então, isso é pecado contra o casamento. Pecado contra o casamento. Mas agora vamos falar um pouquinho, irmãos, do celibato. A palavra de Deus, ela ensina, irmãos, o celibato. Lá, por exemplo, só para dar exemplo para vocês, nós podemos colocar assim, em 1 Coríntios capítulo 7. Abra sua Bíblia aí, por favor. Em certo sentido, existe aqui o celibato no capítulo 7 de 1 Coríntios. Daqui a pouquinho eu vou ler um outro texto. Então você já deixa abertinho aí, mas eu já quero mostrar para vocês aqui. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, onde o apóstolo Paulo diz assim. Capítulo 7, versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria
que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Basta até aqui. Então, veja, o apóstolo Paulo, ele não está dizendo que a Bíblia não ensina que ser celibatário, por exemplo, dizer assim, eu não vou casar para me dedicar à obra de Deus, seja pecado. Porque Paulo era celibatário, Jesus era celibatário. Então, não é um pecado o celibato em si. O pecado, irmãos, é você colocar, e aqui nós podemos entender o contexto aqui do catecismo, né? É você colocar isso como uma regra para aqueles que querem se dedicar a Deus, ao ministério do Senhor, né? Então, o ponto aqui são os votos de celibato. O aspecto aqui é você colocar isso como, vamos dizer assim, olhar para o casamento daquela natureza, daquela forma errada, não como algo puro e santo e bom, mas como aquilo que eu falei para vocês agora. Como se os casados fossem menos santos, fosse uma categoria abaixo dos celibatários. Isso a Bíblia não ensina em lugar nenhum. Quando o apóstolo Paulo diz assim, seria bom para que o homem não tocasse em mulher, ele está falando num contexto, irmãos, em que, para a situação de perseguição em que a igreja estava ali inserida naquele momento, e para o chamado de alguns homens, seria melhor, como o próprio Paulo, ele era celibatário, que não casasse. Mas não existe, irmãos, essa questão de, as pessoas que casam são menos santas, ou você só pode ser santo e piedoso se você não casar. Não existe nada disso. Portanto, é um pecado você colocar uma proibição, que tem a ver com o que nós vimos aqui no primeiro ponto, a proibição dos casamentos lícitos. Enredar as pessoas em votos, isso não deve ser feito na igreja. Agora, irmãos, quando nós olhamos para o próximo ponto aqui, número 2, dos próximos pecados, nós vamos observar o que o apóstolo Paulo também diz aqui. Veja, o celibato, num certo sentido, irmãos, é um dom de Deus, é uma graça de Deus, é uma misericórdia divina dada a um homem ou uma mulher, para que eles possam, então, se dedicar na providência a algum serviço ao Senhor. Mas nem todos têm esse dom. Nem todos têm, vamos dizer assim, essa capacitação ou esse dom de Deus para o celibato. Observe então que no Catecismo Maior diz assim, retardar indevidamente o casamento. Do que o Catecismo está falando aqui? O Catecismo está tratando então de um outro tipo de pecado que tem a ver com esse que eu já falei para vocês, essas visões equivocadas, erradas, e também entra aqui outras questões, outras circunstâncias, que irmãos, quando dois cristãos, um homem e uma mulher, eles protelam o casamento, eles estão ali num relacionamento e eles ficam protelando o casamento, protelam o casamento, protelam o casamento, protelam o casamento. Ou também, quando um homem ou uma mulher, eles, ainda que não estejam num relacionamento, mas protelam também o casamento sem um motivo, vamos dizer assim, bíblico. Eles vão protelando, vão protelando, vão protelando. Eu quero deixar isso bem claro, irmãos, aqui olhando agora para o texto, eu coloquei duas situações aqui. Vou repetir aqui de novo. Você tem um homem e uma mulher, você tem dois jovens que se relacionam, que se amam, que pensam em viver juntos, mas que não decidem casar, que não decidem oficializar aquela união e se casar. E o tempo vai passando, e os anos vão passando. O Catecismo está abordando aqui que essa não é a vontade de Deus nesse aspecto. De simplesmente, irmãos, ir protelando sem um motivo, sem
um motivo justo, bíblico, racional, mas apenas por protelar. Isso vai gerar um problema pelo seguinte, vamos agora continuar lendo o texto. Veja o que o apóstolo Paulo ele coloca aqui. Vamos ler o primeiro versículo e o segundo versículo juntos. E se vocês, irmãos, tiverem alguma dúvida, pode surgir alguma dúvidazinha aí na mente de vocês, perguntem, tá? Vou pedir para vocês isso. No primeiro versículo diz assim, ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Paulo está colocando aqui, olha, seria melhor, dadas as circunstâncias, e para a facilitação do ministério da palavra, para o avanço do reino de Deus, que não se casassem, não é? Mas por causa da fornicação. Você presta atenção agora no motivo do apóstolo Paulo aqui. Ele é bem prático. Ele diz assim, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Ou seja, Paulo, ele não deixa de observar a questão da tentação ao pecado, da fornicação, irmãos, ele considera isso como um aspecto importante para se pensar no casamento. Ele diz assim, olha, como quem diz, seria bom que não casassem e que tivessem mais liberdade para levar a mensagem do Evangelho, porque verdadeiramente o casamento ele traz responsabilidade sobre o homem e sobre a mulher, né? Que o solteiro não tem, ele tem mais liberdade para pregar o Evangelho e assim por diante. Só que existe a questão da fornicação, existe a questão da tentação, existe a questão das necessidades sexuais e das tentações que estão em volta de cada homem, de cada mulher, de maneira, irmãos, que isso tem que ser levado em consideração. Aí no versículo 3 em diante, não é o meu assunto hoje, mas ele fala da questão da sexualidade dentro do casamento, quando ele diz o marido pague a mulher devido à benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido, e assim por diante. Lá no versículo 5 ele diz assim, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicar o jejum e a oração, depois ajuntai-vos para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Você percebe que ele é muito prático, ele diz assim, olha, existe o risco do pecado sexual. E que o casamento, ele também tem a ver com isso. E que Satanás pode tentar aquele que está num período prolongado sem a sexualidade com a própria esposa ou esposo. Aí no versículo 6 ele diz, digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Veja que ele não está dizendo, irmãos, porém, existe aqui um equilíbrio bíblico. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso com precisão, maior precisão possível, de forma mais clara. Eu não estou dizendo, irmão, que a pessoa vai casar só por causa de sexo. Deus nos livre de pensar uma coisa dessa. Tá? Não é isso que Paulo está falando. Porém, Paulo ele está colocando aqui, ele está colocando a questão da sexualidade como algo muito prático e real e dizendo assim, olha, nem todos têm, daqui a pouquinho ele vai falar, nem todos têm o dom do celibato. Nem todos têm essa capacidade. Nós temos que levar em consideração a questão sexual, sim. Essa não deve ser aquele motivo principal para o casamento. Não. Ele diz assim, vejam, ele coloca a consideração maior é o próprio Deus. É o próprio reino dos céus, é a própria glória de Deus. O cristão, ele tem uma mente, ele tem um propósito em que tudo para ele... Vocês lembram que Jesus Cristo diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então o cristão não é um pagão. O pagão, a mente dele só está aqui nas coisas deste mundo. A mente dele, a sexualidade dele é deturpada. Ele é dominado pelo sexo, pelo comer, pelo beber, por todas essas coisas. Os seus desejos estão desenfreados. O cristão, ele ganha um poder da graça e do Espírito Santo para que ele domine em nome de Cristo todos os seus desejos. Ele não é mais servo do pecado, mas agora ele mortifica o pecado. Isso, então, produz um equilíbrio de maneira seguinte, ainda que nós venhamos considerar, sim, o casamento dentro do contexto da sexualidade e das tentações, e que, num certo sentido, o casado
ele está mais protegido de certas tentações que o solteiro, devido a esse contexto da tentação, da sexualidade, ainda que isso seja verdade, não é este o ponto realmente principal, a sexualidade em si, mas o reino de Deus. Por isso que Paulo diz aqui, observe bem o que ele diz. Ele diz assim no versículo 9, versículo 6, digo, porém, isto como que por permissão, não por mandamento, porque eu quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Vocês percebem isso? Ele diz assim, veja, vocês têm que considerar acima de tudo, eu queria que fosse como eu, porque haveria mais facilidade para o avanço do reino, sendo vocês solteiros, né? Ou seja, a consideração sempre maior é Deus e o seu reino. No entanto, Deus tem o seu dom para cada um. Não são todos que Ele quer solteiros, como não são todos que Ele quer casados. É interessante isso, irmãos. Nós devemos evitar todo tipo de extremismos, dizer assim, todos têm que casar ou todos têm que ficar solteiros. A palavra de Deus diz assim, todos têm que servir ao Senhor, só que Deus tem um dom para cada um. Tanto lhes dá um dom, como lhes concede também, meus irmãos, a providência. Os irmãos sabem muito bem que até por uma questão de estatística, nem todo mundo vai casar. Não é? Sabem que, portanto, que até mesmo em relação à providência, Deus vai conduzir um homem ou uma mulher para o casamento e vai conduzir outros homens e outras mulheres que não vão casar. Então tem a questão interna do coração, mas tem também a questão externa da providência, e tudo isso, o apóstolo Paulo, ele deixa aqui princípio para nós interpretarmos, é o Senhor que está conduzindo tudo. Mas sempre, todos devem, como cristãos, pensar o seguinte, o que glorifica a Deus? Eu vou fazer isso para o reino de Deus, para a glória de Deus. Então ele diz assim, considere você, pense na sua constituição, pense no seu ser, que dom você tem, medite na providência de Deus, tome os textos, a palavra e aplique a sua realidade. Qual é o seu dom? O apóstolo Paulo está colocando aqui. No versículo 7 ele diz, queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu dom da parte de Deus, de uma maneira ou de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, veja que ele volta lá para o princípio do primeiro versículo, dos primeiros versículos. Mas não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Ou seja, ele está dizendo assim, não vá para onde você não foi chamado para ir. Não se coloque numa situação da qual Deus não lhe deu o dom para aquilo. Paulo está colocando aqui, irmãos, um princípio da prudência, ou seja, se você não tem o dom de celibato, se você, portanto, vai arder de desejo, case-se. É simples. O ponto, então, do apóstolo Paulo aqui, eu falei tudo isso, irmãos, para poder aplicar. Se ficou alguma coisa solta, os irmãos não entenderam, por favor, depois vocês venham conversar, tá bom? Não fique com dúvidas aí na sua mente. Mas veja, eu falei tudo isso para poder explicar esse ponto aqui, de que retardar indevidamente o casamento entra nesse ponto aqui. Por quê, meus irmãos? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vamos colocar assim, tem dois jovens que estão há muito tempo convivendo e namorando. E aqui eu não vou nem entrar na questão de namoro, se é bíblico, né? Esse é um outro assunto, né? Que não convém tratarmos agora. Mas vamos apenas colocar assim. Tem dois jovens namorando, convivendo, se amam, e eles ficam retardando. Por que isso? Há motivos bíblicos e justos para isso? Pode existir, e isso não está descartado. Não é? Então,
Lá em Provérbio, por exemplo, diz assim, eu não vou lembrar bem do provérbio certinho, mas diz mais ou menos assim: prepara o teu campo, depois cuida da tua casa. Né? O princípio aqui é o seguinte: prepara a tua horta, prepara os teus negócios, para depois, então, poder sustentar a tua casa. Existe o princípio, então, de que a pessoa ela deve pensar sim, ela deve planejar. A nossa vida, nós devemos planejar, cuidar dos nossos negócios, da nossa economia, das nossas finanças, para nós podermos casar. A palavra de Deus ensina isso. No entanto, meus irmãos, nós temos que ter cuidado para não sermos extremistas, né? Para não sermos aquelas pessoas. Veja o que a Bíblia ensina. Nós temos sempre que ter o equilíbrio entre a prudência verdadeira. Ela é assim: ela confia em Deus, ela espera no Senhor e ela também não tenta a Deus, né? O que seria? Vou dar um exemplo prático aqui. Tem essa rua aqui, né? Aí você vai atravessar para o outro lado da rua. Você confia em Deus, né? Você confia em Deus. Mas isso não significa que você não vai olhar para os dois lados da rua, certo? Você vai olhar, porque senão vem um carro. Você está confiando em Deus, mas você está sendo o quê? A fé é prudente, é equilibrada. Uma pessoa que diz assim: eu vou atravessar a rua porque Deus me guarda e não vai olhar para um lado nem para o outro. Isso é fé? Não, isso é loucura e imprudência. Eu quero aplicar isso ao casamento. Vamos pensar assim: dois jovens não casam logo, e eles podem ter os motivos justos? Pode ter motivos justos, no sentido seguinte: não vamos ainda casar porque nós queremos planejar nossa vida, ter uma casa, ter alguma coisa assim, tudo. Ok, pode. Isso é prudência, isso é justo, isso é correto. Agora, irmãos, isso pode ser também uma expressão de que, na verdade, eu não quero ter o suficiente, eu quero ter aquele padrão, sabe aquele padrão? Aquele padrão de excelência. Então eu vou casar, eu quero ter uma casa assim, eu quero ter um carro assim, eu quero ter uma coisa assim, aí então eu vou casar. E aí, eu estou colocando uma situação prática, não vou ter tempo para abordar vários aspectos aqui, mas eu vou avançar. E aí a pessoa vai protelando, ou seja, aquilo não é mais prudência, aquilo já é uma espécie de um coração, de uma ganância que está guardada no coração, que quer ter coisas desnecessárias, mas que todo mundo tem, mas que a sociedade moderna valoriza. Os irmãos devem saber que os nossos avós, que os nossos bisavós, até mesmo nossos pais, eles não tinham certas preocupações com os casais modernos, né? Se eu estiver avaliando bem, pode ser que eu esteja errado nessa avaliação, aí eu deixo para os irmãos refletir, mas me parece que muitas vezes os casais modernos, eles têm uma preocupação materialista muito maior do que os casais antigos. De maneira, meus irmãos, que se não alcançar aquele tipo de casa ou de propriedade ou de coisas ali em casa, eles dizem assim: não podemos casar. Então nós temos que avaliar tudo isso, irmãos, porque no final das contas, o ponto bem prático do apóstolo Paulo é o seguinte, e aqui eu quero deixar os irmãos para a consideração de vocês esse aspecto. Veja o que diz no versículo 1 de novo. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 9. O primeiro diz assim, primeiro e o segundo e o 9. Bora ler juntos. Diz assim: ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. E lá no versículo 8 diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhe é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. O ponto bem prático aqui é o seguinte: um casal que se ama e ficam ali se encontrando todo o tempo, sem serem casados. Qual é o ponto aqui bastante prático? Eles estão se expondo a uma tentação desnecessária. Então, ainda que tenha que considerar-se todas essas coisas que eu falei para os irmãos,
O ponto da tentação tem que ser levado em conta, de maneira que o apóstolo Paulo diz, aplicando, poderíamos aplicar essa situação. Cuidado. Vocês podem se ver enredados numa tentação e num pecado sexual, em que poderia estar sendo evitado essa situação e essa circunstância. A mesma coisa, irmãos, é com pessoas que ainda não têm alguém, mas que simplesmente não, vamos dizer assim, vão protelando o casamento. Não é porque não possa ter alguém, né? Existe, eu já falei, existe questão de providência, uma porção de questões a se considerar. Não é que não possa ter alguém, mas que simplesmente, o apóstolo Paulo também está colocando assim, olha, não se ponha numa situação em que você não tem o dom, em que você não tem o chamado de Deus para aquilo, porque aquilo também pode ser uma situação de tentação e de queda no pecado. Ele diz então claramente, digo porém aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Meus irmãos, são 10h15 ali e eu vou ficar por aqui, tá bom? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos deixar, eu falei até o retardar indevidamente o casamento, né? Nós vamos deixar então ter mais de um cônjuge ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injustos para o próximo estudo. Bom, porque são pontos aqui que eu não quero tratar rapidamente com vocês, não vou me demorar muito, claro, mas quero tratar com algum cuidado cada aspecto desse aqui, cada ponto desse. Mas eu quero encerrar com o seguinte, irmãos, que eu disse para vocês. Eu quero encerrar com Efésios, capítulo 5. Abra lá sua Bíblia, por gentileza. Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler aqui e vamos orar o Senhor. Efésios, capítulo 5. O versículo, eu vou ler alguns versículos com vocês, tá? Diz a palavra de Deus no versículo 22. Efésios capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Lá no versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu quero encerrar dizendo isso, irmãos, para todos nós que estamos aqui, vocês casados e vocês solteiros que estão aqui. Aos casados, digo, meus irmãos, olhem para Jesus e para a igreja e para que vocês entendam o que é o casamento. Olhem para o amor de Cristo pela sua igreja e o serviço da igreja a Cristo e apliquem ao casamento de vocês. O modelo que vocês têm de casamento é Cristo e a igreja. Em outras palavras, é o amor de Deus por nós, é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, minhas irmãs, olhem para o que o Paulo diz aqui sobre o exemplo da igreja para vocês. E meus irmãos, olhem para o que Paulo diz aqui, por exemplo de Cristo para vocês. E orem e meditem e digam para Deus, Senhor, eu quero que o meu casamento seja pautado no Evangelho de Jesus Cristo. Devo deixar isso para vocês, tá bom? Agora eu quero dizer também para os solteiros, irmãos. Vocês, irmãos, solteiros, a vida mais importante não é o casamento, nem qualquer coisa que nós tenhamos. O que nós aprendemos também aqui? O mais importante não é casamento, nem mesmo o casamento, ainda que ele seja muito importante.
nem qualquer outra coisa. O mais importante é Cristo na nossa vida. Cada um tem um dom e cada um tem vamos dizer assim, um chamado dentro da providência. Nós devemos nos alegrar no Senhor dentro do nosso chamado. Nós aprendemos também isso aqui, não foi? Então, para nós, os solteiros ou para os casados, que cada um aplique a sua vida o chamado de Deus. E o Senhor nos dê graça para isso. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça nesses princípios que nós aprendemos hoje. Amado Senhor, muito obrigado porque nós pudemos nesta manhã, pela sua maravilhosa bondade, tratarmos, Senhor, desses assuntos preciosíssimos que diz respeito à nossa fé, à nossa comunhão contigo, aplicado, Senhor, à nossa família, à nossa casa, ao casamento, à vida familiar. E nós queremos pedir, Senhor, nosso Deus, pelo Espírito de toda graça, de toda misericórdia, nos ajude a nossa querida igreja, abençoe cada irmão, cada casal, cada família, Senhor, para que mais e mais possam, Senhor, experimentar nas suas relações familiares, sejam sendo casados, os casais e os solteiros também, dentro do seu lar, possam experimentar, Senhor, a graça do Evangelho, no serviço, no amor, no zelo uns pelos outros, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja, Deus Todo-Poderoso. Guarda-nos de pecarmos contra o casamento. Que o casamento seja honrado na nossa igreja, seja honrado nas nossas famílias. E mais possamos mostrar para as pessoas de fora, Senhor, a glória do Evangelho nas nossas famílias. Em nome de Jesus, faz isso para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória no Senhor Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Eu quero convidar vocês para abrir as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura. E a última parte do culto, irmãos, nós vamos tirar para algumas orações. Nós vamos apresentar ao Senhor nosso Deus, tá bom? Então, abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16. Vamos fazer a leitura.